Boa tarde. Hoje, sábado, 18 de abril, nós estamos aqui, eu, Simone Papai, secretária de Estado de Saúde, doutora Rose, da Vigilância em Saúde, para passarmos mais um boletim quanto ao enfrentamento da pandemia. Boa tarde a todos. Hoje nós, então, estamos com 88 casos novos, de um total de 1.897 casos. Desses, 83% são em Manaus, fazendo um total de 1.593 casos. No interior, nós temos 304 casos em 23 municípios. Desses, 177 são em Manacapuru, 9,3% dos nossos casos, portanto. Em Manacapuru também nós temos o registro de 10 óbitos. Iranduba, 21 casos, 3 óbitos. Itacoatiara, 15 casos e 1 óbito. Tonantins, 12 casos. Parintins, 11 casos e 3 óbitos. São Paulo de Olivença, 11 casos. Santo Antônio do Içá, 10 casos. Anori, 6 casos. Careiro Castanho, 6 casos e 1 óbito. Presidente Figueiredo, 6 casos e 1 óbito. Tabatinga, 5 casos e 2 óbitos. Tefé, 4 casos e 1 óbito. Careiro da Várzea, 4 casos. Maués, 4 casos e 2 óbitos. Coari, 2 casos. Lábrea, 2 casos. Novo Airão, 2 casos e 1 óbito. Anamã, 1 caso. Boca do Acre, 1 caso. Carauari, 1 caso e 1 óbito. Jutaí, 1 caso. Manicoré, 1 caso e 1 óbito. E Santa Isabel do Rio Negro, 1 caso. Então, nós estamos falando de um total de 1.897 casos e 134 óbitos. Hoje nós temos em isolamento social ou domiciliar 1.148 pacientes que perfazem um total de 60,5% dos nossos casos. E fora do período de transmissão, nós temos 432 pacientes. Do total de internados, nós temos hoje 681 pacientes internados, desses 156 são casos confirmados, estando 68 em leitos clínicos e 88 em UTI. Temos também internados suspeitos que apresentam algum grau de síndrome respiratória aguda grave, 525 pacientes, dos quais 435 estão em leitos clínicos e 246 estão em UTI. Aliás, desculpem, gente. Nós temos, repetindo, internados suspeitos, 525, dos quais 367 estão em leitos clínicos e 158 estão em UTI. Então, hoje, em UTI, demandando atendimento altamente especializado, nós temos 246 pacientes, 158 suspeitos e 88 confirmados. Lembrando que os pacientes que estão em UTI são pacientes graves, que podem ter uma evolução não esperada, uma evolução fatal, em um curto período de tempo. Nós temos 217 óbitos notificados, dos quais nós já confirmamos 161, o que dá uma letalidade de 8,49%. Descartamos 20 e temos 36 em investigação. Portanto, hoje nós temos um aumento de 20 óbitos em relação
a ontem. Ontem nós tínhamos 141 óbitos e hoje nós temos 161 óbitos confirmados. E o LACEN hoje está com 230 amostras em processamento, aguardando resultados de exames. Agora, então, nós vamos passar para as perguntas. Então, vamos lá, boa tarde. Nós estamos aqui para fazer as perguntas. Hoje nós vamos fazer perguntas dos veículos Portal A Crítica, Rádio Encontro das Águas, Band News FM, Folha de São Paulo, Portal Flagrante, Portal Foco Amazônico, Portal do Norte. Lembrando aos colegas da imprensa e veículos de comunicação que as perguntas que não forem respondidas aqui serão respondidas pela equipe da SECOM diretamente para os e-mails de quem enviou as perguntas. Vamos à pergunta para a secretária de Saúde, doutora Simone. A superlotação nos SPAs, houve problemas de atendimento nos SPAs do Alvorada e do São Raimundo? O que a Secretaria de Saúde fez para melhorar o atendimento nessas unidades? Bom, todas as unidades estão trabalhando no seu limite máximo de capacidade operacional. Os SPAs, as unidades de pronto atendimento, elas têm uma estrutura menor e menos complexa do que uma unidade hospitalar. Só para vocês terem uma ideia, o SPA Alvorada, em uma semana, ele teve 52 profissionais atestados e afastados do trabalho. Isso impacta, sim, no número de atendimento. Quando a gente tem uma diminuição de profissionais na linha de frente de atendimento, nós também diminuímos a capacidade de operação. E esse número reduzido, com as baixas, nós chamamos de baixas desses profissionais da área, eles prejudicam o atendimento. E ainda mais, lembrando que, além das doenças respiratórias que acabam chegando nos prontos atendimentos, nós temos as outras comorbidades. Por isso que a gente sempre reforça, nesse momento, só procurar a unidade de pronto atendimento em casos que não tenha mesmo como ficar em casa. Então, existe sim um agravamento por conta do número reduzido de profissionais que já estão afastados, muitos por conta da pandemia, por conta do vírus. Ok. Secretária Simone, com os problemas nos SPAs e em pronto-socorros, nós podemos dizer que o sistema de saúde do Estado do Amazonas está em colapso? E o que o Estado tem feito para resolver esta questão? Nós podemos dizer o seguinte, que hoje nós estamos novamente no limite máximo de atendimento. Então, nós estamos ainda fazendo assistência e isso vai ser progressivo a cada dia. Então, é muito importante que a população entenda e nós reforçamos aqui diariamente todos os meios de comunicação que a população entenda a gravidade e não saia de casa sem que haja total necessidade. Tanto os pronto-atendimentos SPAs quanto as unidades hospitalares de maior complexidade, além do quadro reduzido, elas acabam tendo uma exaustão dos profissionais, tanto na parte física quanto emocional. O que é que a Secretaria de Estado tem feito nessas últimas 72 horas? Foram convocados bombeiros de um concurso que foi feito em 2009. Nós convocamos 517 profissionais, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, assistentes sociais. Esses profissionais vão fazer um incremento de linha de frente. Hoje eles iniciaram as atividades dentro da unidade da Newton Lins. O que é mais que o Estado tem feito? Nós providenciamos a contratação por caráter temporário de profissionais da linha de técnicos de enfermagem. Encerrou ontem o cadastramento. Hoje, nesse momento, a equipe da Suzan está fazendo a avaliação e a classificação de todos esses profissionais. A lista do número de vagas, ela compreende 704 entre técnicos de enfermagem e técnicos de enfermagem em unidade de terapia intensiva. Além disso, a Secretaria de Saúde, junto com a Fundação e as demais
as demais pastas têm tomado providência quanto aos cuidados da saúde em relação à contenção, então, do policiamento, da vigilância do que está, das pessoas que estão, dos comércios, várias ações em conjunto para que a gente possa tentar enfrentar esse desafio com menos prejuízo possível. Suzano também tem feito esforços para aquisição de equipamentos e aquisição de EPIs, aquisição de medicamentos também. Então, são vários fatores, várias providências que estão sendo feitas para que a gente possa passar por essa pandemia numa forma menos dolorosa possível. Ok. A senhora até já falou sobre a falta de profissionais, mas aqui, como há uma pergunta específica, nós podemos falar numericamente. A falta de profissionais e pessoal para atender nos hospitais de Manaus, quantos afastados e quanto tem faltado aos plantões? Então, nós temos um dado, depois se a doutora quiser confirmar, mais de 376 profissionais hoje afastados pela doença. Desse número, 56 são médicos, 69 enfermeiros e 154 técnicos. Então, vejam só, é a nossa linha de frente que sai de casa para fazer o cuidado, mas eles acabam também adquirindo o vírus e tendo que se afastar. Alguns, inclusive, evoluem com a doença e isso é muito triste, inclusive para todos nós, né? Uma última pergunta. As disputas políticas, nós temos visto muitos vídeos, áudios, notícias que são fakes, uma grande disputa. Isso traz um prejuízo no combate à doença ou cria um clima ruim? Olha, no meu entendimento, como gestora, como agente pública de saúde, o lema, entendo que o de um gestor público de saúde só seja um agente público se for para melhorar a vida das pessoas. É isso que nós trazemos como foco de gestão, né? E é claro que essas demandas, essas intrigas políticas, elas atrapalham, é claro que atrapalham, né? Nós entendemos que, sobretudo, as questões do fake news, hoje com a globalização, todos têm acesso, e é um mecanismo, eu chamo de lousa branca, né? As pessoas escrevem, divulgam o que acham que podem fazer. E isso sim, eu acho que é um desserviço para a sociedade, porque ao mesmo tempo que a gente tenta avançar com ações para que a gente contenha a doença, para que a gente possa dar assistência, para que a gente salve vidas, existe essa contrapartida de uma disputa política e isso é muito prejudicial. Isso é prejudicial a toda a população. A gente reforça isso, é uma fala que a gente tem feito em todas as reuniões que nós temos tido, tanto com a área técnica quanto a área administrativa, que o momento é de unirmos esforços. Nós temos que colocar as energias para salvar vidas, não em questões políticas. Ok, doutora, muito obrigada. Vamos a perguntas para a doutora Rosemary, da assistência. Doutora, pode-se avaliar que o estado do Amazonas está próximo do pico da pandemia? Não, não podemos. Nós estamos trabalhando com um horizonte de 4 semanas muito, muito difíceis à frente. Nós gostaríamos que a nossa curva suavizasse, que nós tivéssemos menos casos, mas, infelizmente, nós ainda continuamos com as pessoas tendo muito contato entre si, não é? Circulando muito, e em face disso, a nossa previsão é que nós ainda teremos muitos casos no período à frente. Nossa preocupação agora é tentar estruturar ao máximo a rede de saúde, tanto atenção básica quanto média e alta complexidade, para atender ao máximo o volume de casos que estão por vir, né? Por isso, nós reiteramos novamente a necessidade das medidas que nós preconizamos. O isolamento social, o distanciamento
não é? Mantenha a sua saúde, fique pelo menos a 2 metros de distância de outras pessoas. Lave as mãos frequentemente com água e sabão, use o álcool gel, use máscara. Se todos nós usarmos máscaras, nós vamos proteger um ao outro, não é? Agora, se nós tivermos alguns com máscara e outros sem, os que estão sem máscara fatalmente serão vítimas. É importante lembrar que se a pessoa tem sintomas de gripe, de resfriado, ela deve manter-se o mais isolada possível dos outros membros da família e das outras pessoas. Com isso, ela evita disseminar o vírus. É importante lembrar também que as famílias não devem sair todo mundo junto ao mesmo tempo. Nós temos visto em supermercados famílias inteiras, pai, a mãe, muitas vezes a sogra, as crianças pequenas. Então, esse é um hábito que é muito prejudicial, porque as pessoas estão se expondo desnecessariamente. Então, se precisar sair de casa, que saia apenas um membro da família, que esse membro compre tudo que é necessário para aquela família e que ele use máscara, que ele não se exponha desnecessariamente. E temos sim que nos preparar para semanas difíceis à frente. Doutora Rosemary, o prefeito de Novo Aripuanã fez uma live na noite de quinta-feira, dizendo que a cidade tem 2 casos de Covid. A FVS já confirmou esses casos? E, se não tiver confirmado, a senhora pode explicar como é que é feita essa notificação? Pois bem, algumas possibilidades, a FVS não tem esses casos confirmados, algumas possibilidades existem. Uma delas é que tenha sido feito teste rápido e que esses pacientes testaram positivo no teste rápido. Até agora nós não recebemos essa informação. É importante lembrar que existe no país uma lei da década de 70, que é a lei que determina as doenças de notificação compulsória. E existem prazos para que essas doenças sejam notificadas ao sistema de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde que notifica para a FVS. Então, no caso de doenças como a Covid, por exemplo, que é uma pandemia, o prazo para notificação é 24 horas. Essa notificação precisa ser feita, a FVS recebe a notificação, avalia o caso, observa se todas as medidas preconizadas para aquele caso foram tomadas, se foram feitas coletas laboratoriais. Caso isso seja feito, o LACEN nós agora ampliamos o tempo de processamento de exames, levando em consideração que são muitos os exames que estão chegando. Só em Manaus nós estamos coletando 230 amostras por dia. Então, existe um tempo hábil para que esses exames sejam processados pelo LACEN. Então, se houve um teste rápido, nós ainda não temos essa notificação de casos positivos. Se houve a coleta da amostra, encaminhamento para o LACEN, pode ser que esteja dentro dessas 230 amostras que ainda estão em processamento. Então, nós não temos como afirmar que, de fato, existem 2 casos de Covid em Novo Aripuanã. Ok. Só reforçando, amanhã nós não teremos a live, avisando aos nossos colegas da imprensa, sobretudo, que esperam essas informações, mas nós passaremos um boletim informativo, a SECOM vai passar como tem feito todos os dias. Doutora Rosemary, a senhora pode só, uma vez mais, confirmar para a gente quantas pessoas curadas ou fora do período de transmissão no Amazonas, porque nós temos óbitos, nós temos casos, mas nós temos também pessoas que já saíram então nós temos aí 430 pessoas que saíram do período de transmissão e que certamente, se
trabalhadores de atividades essenciais já retornaram para suas atividades. E, reiterando os nossos números, hoje nós temos 88 casos novos, de um total de 1.897 casos. Desses, 1.593 são em Manaus, 304 são no interior. Desse total de 1.897 casos, nós temos 156, são casos confirmados, 156 internados hoje, 68 estão em leitos clínicos, 88 estão em UTIs. Nós temos também 525 outros pacientes internados, dos quais 367 estão em leitos clínicos e 158 estão em UTIs. E, infelizmente, confirmamos 161 óbitos por Covid, o que nos dá uma letalidade de 8,49%, 20 óbitos além de ontem. Temos também 230 casos aguardando o resultado de exame que estão sendo processados pelo LACEN. Então, nós encerramos o boletim de hoje e lembrando a vocês que nós temos também a ferramenta, que é um aplicativo, que é o SASE, que é um aplicativo que nós temos das 9 da manhã às 21 horas, profissionais a todo momento, para atendê-los, tirar dúvidas, sanar o que fazer diante dos sintomas de quadros respiratórios. Utilizem esse aplicativo antes de sair de casa, evitem sair de casa, como o doutor acabou de dizer, usem máscaras, lavem as mãos, mantenham a distância entre as pessoas. Todos esses pontos são fundamentais para que a gente não tenha o aumento do número de casos, tá? Uma boa tarde a todos vocês e até segunda-feira.